Os labirintos são vastos, mas a curiosidade guia. No fim do maior deles, encontrei o baú. As histórias contidas nele, agora, são vossas. Bem-vindos a Histórias dentro do baú no fim do maior dos labirintos. Emergindo do baú que encontrei no labirinto mais intrincado, cada narrativa é uma criação singular. Assinadas por um autor anônimo, estas histórias, tão misteriosas quanto cativantes, convidam você a uma nova imersão sonora. Prepare-se para mais uma aventura. A Teia da Rede. A noite em Lisboa era uma sinfonia de sons abafados. O elétrico 28 rangia ao longe, um lamento metálico ecoando pelas ruas estreitas da Alfama. No meio da cacofonia, um homem, de nome Vasco, corria. O casaco de couro, outrora impecável, agora rasgado e sujo, agitava-se contra o corpo magro enquanto ele saltava sobre caixotes de madeira e desviava-se de gatos vadios. A lua, uma fatia pálida no céu, iluminava sua fuga desesperada. Não corria por prazer. Corria por uma vida, a sua. Tudo começara há 3 dias, quando encontrara o pendrive. Um simples pedaço de plástico, mas carregado com informações que, ele sabia, mudariam o mundo. Ou, pelo menos, o seu mundo. O conteúdo era um emaranhado de dados criptografados, referências a entidades obscuras, e um nome, repetido várias vezes, a rede. Desde então, a perseguição tornará-se incessante. Homens de fato escuro, rostos imperscrutáveis, a cada esquina, a cada viela. Eram como sombras, sempre presentes, nunca visíveis a olho nu, mas sempre a um passo de distância. O que antes era sua amada Lisboa transformará-se numa gaiola, cada beco, cada praça, um possível fim. Vasco tinha um trunfo. A sua avó, Dona Amália, uma anciã com a sagacidade de uma raposa, outrora costureira dos bordados mais finos da cidade, e agora uma tecelã de mistérios. Ela viverá o suficiente para saber que o mundo não é o que parece, e ensinar a Vasco que a realidade era uma fina camada por cima de algo muito mais profundo. A noite anterior, ao refugiar-se na sua velha oficina de costura, Dona Amália dera-lhe uma pista. Uma pista enigmática que parecia um verso de um fado. Onde o rio encontra o mar, o segredo irás achar. Agora, Vasco corria em direção à foz do Tejo, o coração a bater como um tambor de guerra. A cada respiração, o ar frio da noite penetrava-lhe os pulmões, a cada passo, o chão irregular punha à prova os seus tornozelos. Ele sabia que não podia parar. A rede não descansava, e a cada segundo, a distância entre ele e a sua liberdade encurtava-se, perigosamente. Ele alcançou a zona ribeirinha, o cheiro a maresia enchendo as suas narinas. As luzes da cidade cintilavam na água escura, como diamantes espalhados num veludo. O som das ondas a quebrarem nas pedras acalmava-o momentaneamente. Mas ele sabia que não podia relaxar. Seguindo a linha costeira, Vasco encontrou uma pequena doca de barcos de pesca, as suas madeiras rangendo sob o peso do tempo. O silêncio era agora quase palpável, apenas interrompido pelo som distante de um carro a percorrer a Avenida da Índia. Foi quando viu um pequeno barco, mal iluminado por uma lanterna a pilhas, com o nome Mistério pintado a letras tortas na lateral. Uma figura esguia, envolta em sombras, surgiu do convés. Vasco reconheceu-a imediatamente. Era o marinheiro que Dona Amália descrevera, o homem com os olhos da cor do mar. Entra, Vasco. Não temos tempo a perder, disse o homem, a sua voz áspera como o som das cordas do navio. Vasco hesitou por um instante, o medo misturando-se com a adrenalina que lhe corria nas veias. Mas ele sabia que não tinha outra opção. Entrou no barco, e o som do motor a ganhar vida quebrou o silêncio da noite. A aventura tinha acabado de começar. O barco deslizou pelas águas escuras, afastando-se da margem como um fantasma a fugir da luz. O marinheiro, que se apresentou como Elias, manejava o leme com uma destreza que denunciava anos de experiência. A brisa salgada chicoteava os rostos, carregando consigo o cheiro do Atlântico e o prenúncio do desconhecido. A sua avó é uma mulher sábia, disse Elias, quebrando o silêncio. Conhece os caminhos que a maioria das pessoas ignora. Vasco assentiu, o olhar fixo no horizonte onde a linha do céu e do mar se confundiam. Ela sempre disse que o mundo tinha mais camadas do que imaginamos. E tinha razão, respondeu Elias, com um sorriso enigmático. O pendrive que encontrou é uma chave, Vasco. Uma chave para desvendar segredos que algumas pessoas preferem manter enterrados.
Vasco sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A dimensão do que estava envolvido começava a tornar-se clara. Não era apenas uma perseguição, mas uma luta contra forças obscuras, entidades que controlavam o destino de pessoas e nações a partir das sombras. O barco afastou-se cada vez mais da costa, as luzes de Lisboa transformando-se em pequenos pontos brilhantes na escuridão. O ritmo do motor embalava os seus pensamentos, e Vasco sentiu-se dividido entre o medo e uma estranha sensação de libertação. Estava a fugir, sim, mas também estava a avançar em direção à verdade. Elias conduziu o barco até uma enseada isolada, protegida por altas rochas escarpadas. Uma pequena gruta, quase escondida da vista, abria-se na base da falésia. Aqui é o ponto, disse Elias, desligando o motor. Onde o rio encontra o mar, o segredo irás achar. Mas o segredo não está apenas no lugar, está dentro do próprio pendrive. Vasco olhou para a gruta, a escuridão parecia engoli-lo. O que fazemos agora? Elias retirou um pequeno candeeiro a óleo da cabine e acendeu-o. A luz tremeluzente dançava nas paredes da gruta, revelando inscrições antigas, símbolos que pareciam hieróglifos e palavras que ele não compreendia. A rede não queria que esta informação viesse a público, explicou Elias, enquanto caminhava em direção ao fundo da gruta. São informações sobre a origem de tudo, sobre a forma como o mundo é realmente regido. Mas como é que a minha avó sabia sobre isto? Perguntou Vasco, confuso. Dona Amália tem ligações antigas, ligações que a colocam num nível superior a muitos, respondeu Elias, a sua voz ecoando pelas paredes da gruta. Ela é uma guardiã, tal como você está prestes a ser. No centro da gruta, havia um pequeno pedestal de pedra. Sobre ele, um dispositivo estranho, com um encaixe para um pendrive. Este é o tradutor, disse Elias. Ele irá decifrar os dados do pendrive. Mas tenha cuidado, a verdade pode ser perigosa. Vasco aproximou-se, o coração a bater-lhe forte no peito. Colocou o pendrive no encaixe, e um zumbido baixo percorreu a gruta. As inscrições nas paredes começaram a brilhar, uma luz azul intensa que inundou o espaço. Na tela do dispositivo, surgiram palavras. Não eram palavras de nenhuma língua que Vasco conhecesse, mas ao mesmo tempo, ele compreendia-as. Eram as coordenadas. As coordenadas para o próximo passo da sua aventura. Uma aventura que o levaria para além da sua amada Lisboa, para o coração do mistério, e para o confronto final com a rede. A perseguição tinha acabado de se transformar numa jornada. As coordenadas no dispositivo eram precisas, indicando um local a centenas de quilômetros da costa portuguesa. Uma ilha, perdida no meio do Atlântico, um lugar que não constava em nenhum mapa convencional. Elias olhou para Vasco, um brilho de determinação nos seus olhos cor de mar. É para lá que vamos, disse ele, a voz calma, mas carregada de urgência. A rede não irá desistir. Eles sabem que temos o pendrive e o tradutor. A noite esvaía-se no céu, dando lugar a um amanhecer pálido que tingia o horizonte de tons rosados e dourados. Eles voltaram para o barco, o motor ressoando novamente enquanto se afastavam da enseada, o segredo da gruta agora guardado pelas rochas silenciosas. A viagem foi longa e difícil, o mar revolto a balançar o pequeno barco como uma folha ao vento. Vasco, apesar do cansaço, sentia uma energia vibrante a percorrer-lhe o corpo, a antecipação do desconhecido misturada com a certeza de que estava no caminho certo. Elias, o marinheiro de poucas palavras, mostrou-se um companheiro fiável, com a sua sabedoria marítima a guiar o barco através das ondas traiçoeiras. Após horas de navegação, a ilha surgiu no horizonte, uma massa escura e misteriosa a recortar-se contra o céu. Era diferente de tudo que Vasco tinha visto, coberta por uma vegetação densa e rochas escarpadas, como se um pedaço de outro mundo tivesse sido transplantado para o meio do oceano. Esta é a Ilha do Guardião, disse Elias, quebrando o silêncio. Um lugar que existe fora dos mapas e do tempo. Dizem que é aqui que os segredos mais profundos da Terra são guardados. O barco atracou numa pequena baía, uma praia de areia escura cercada por falésias imponentes. O ar era pesado, impregnado com um cheiro de terra úmida e plantas exóticas. A ilha parecia observá-los, silenciosa e enigmática. Assim que desembarcaram, a sensação de estarem a ser vigiados tornou-se palpável. Era como se a própria natureza da ilha estivesse atenta aos seus movimentos. Elias desembainhou uma pequena faca de marinheiro, a lâmina a brilhar à luz do sol. Cuidado, disse ele, o seu olhar varrendo a densa vegetação. A rede não estará longe.
Eles avançaram pela selva densa, o som dos seus passos a ecoar pelo silêncio da ilha. As árvores eram altas e retorcidas, as suas copas a obscurecerem a luz do sol, criando um labirinto de sombras e penumbra. O chão estava coberto por raízes e musgo, dificultando a sua passagem. De repente, um som. Um farfalhar nas folhas, um estalo de um galho quebrado. Elias parou, a mão na faca, a sua atenção aguçada. Vasco sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, a sensação de que não estavam sozinhos. Uma figura emergiu das sombras, um homem alto e musculoso, vestido com fato escuro e com um olhar frio e calculista. Ele segurava uma arma, a sua ponta apontada diretamente para eles. O jogo acabou, Vasco, disse o homem, a sua voz grave e ameaçadora. Entreguem o pendrive e o tradutor, e talvez eu vos deixe viver. Vasco olhou para Elias, a tensão a pairar no ar. A perseguição tinha chegado ao clímax, e o confronto final estava prestes a começar. A aventura tinha os levado para um lugar onde a verdade se misturava com o perigo, e onde o destino de todos estava suspenso por um fio. Elias moveu-se com a rapidez de um raio, atirando a sua faca com precisão milimétrica. A lâmina deslizou no ar e embateu na mão do homem do fato, fazendo-o deixar cair a arma com um grito de dor. Antes que o homem pudesse reagir, Elias já estava sobre ele, derrubando-o com um golpe certeiro. Vasco observava a cena com os olhos arregalados, a adrenalina correr-lhe pelas veias. O homem que parecia tão intimidante há poucos segundos estava agora imobilizado no chão, a lutar para respirar. Elias olhou para Vasco, um sinal de aviso nos seus olhos. Não perca tempo, disse ele, a sua voz urgente. Não são os únicos aqui. Vasco assentiu, sabendo que a batalha apenas começara. Eles avançaram pela selva, os seus sentidos em alerta máximo. A densa vegetação oferecia cobertura, mas também escondia perigos desconhecidos. O som da sua respiração misturava-se com os ruídos da ilha, uma melodia sinistra que anunciava a aproximação de mais inimigos. De repente, surgiram outros homens, todos eles vestidos com os mesmos fatos escuros, os seus rostos impiedosos. A rede estava a cercá-los, a armadilha fechar-se em torno deles. Temos de nos separar, disse Elias, tomando a dianteira. Você vai pelo caminho da direita, eu irei pela esquerda. Encontramo-nos no topo da montanha. Vasco hesitou por um instante, o medo a tentar paralisá-lo. Mas ele sabia que não havia outra opção. A sobrevivência dependia da sua coragem e da sua astúcia. Ele assentiu, e ambos correram em direções opostas, cada um enfrentando seus próprios demônios na escuridão da selva. Vasco correu o mais rápido que pôde, saltando sobre raízes e desviando-se de cipós. Sentia as respirações dos seus perseguidores a espreitar-lhe o pescoço, a sua presença sinistra a persegui-lo como fantasmas. Olhava para trás de vez em quando, conseguindo ver os homens da rede a fechar o cerco. Num momento de desespero, ele tropeçou e caiu, o impacto com o chão a tirar-lhe o ar dos pulmões. Os seus perseguidores estavam cada vez mais perto, e ele sabia que se não fizesse algo rápido, seria capturado. Foi então que ele reparou num pequeno túnel, escondido por detrás de uma cascata, um rasgo na escuridão que parecia conduzir a um mundo desconhecido. Sem hesitar, Vasco entrou no túnel, a água gelada a escorrer-lhe pelo corpo enquanto se arrastava pelo seu interior. Avançou às apalpadelas, a esperança a guiá-lo pela escuridão. Após o que pareceu uma eternidade, o túnel abriu-se numa grande caverna, iluminada por uma estranha luz azulada. No centro da caverna, uma formação rochosa singular, com um símbolo gravado, um símbolo que parecia familiar, o mesmo que tinha visto na gruta na Foz do Tejo. Vasco aproximou-se, sentindo que estava cada vez mais perto do fim da sua jornada. Ele colocou a mão sobre o símbolo, e a caverna encheu-se de uma luz intensa, como se um portal para outro mundo se estivesse a abrir diante dele. A ilha tinha revelado seu segredo mais profundo, e Vasco estava prestes a descobrir a verdade por trás de tudo. A aventura estava no seu clímax, e o destino do mundo podia estar nas suas mãos. A luz na caverna pulsava, envolvendo Vasco numa aura etérea. O símbolo na rocha brilhava intensamente, parecendo vibrar com uma energia ancestral. A caverna não era apenas um espaço físico, mas sim um ponto de confluência, um lugar onde o tempo e o espaço se distorciam. De repente, as paredes da caverna começaram a mudar, como se estivessem a ser manipuladas por uma força invisível. As rochas moviam-se e transformavam-se, revelando passagens e compartimentos ocultos. Vasco observava, incrédulo, enquanto a caverna parecia ganhar vida, respondendo à sua presença.
No centro da caverna, a formação rochosa abriu-se, revelando uma câmara secreta. No seu interior, um altar de pedra, e sobre ele, um antigo manuscrito, feito de material desconhecido, com símbolos que pareciam brilhar com uma luz própria. Vasco aproximou-se do manuscrito, sentindo uma conexão inexplicável com aquele objeto. Ao tocá-lo, uma torrente de imagens inundou a sua mente. Cenas de tempos antigos, de civilizações perdidas, e de uma guerra cósmica entre forças opostas. Ele percebeu que o manuscrito não era apenas um texto, mas uma chave para compreender o passado, o presente e o futuro. Ao mesmo tempo, o som de passos ecoou pela caverna, anunciando a chegada dos seus perseguidores. Os homens da rede tinham-no encontrado, e agora não havia para onde fugir. A batalha final estava prestes a começar. Eles entraram na câmara, as armas apontadas para Vasco, os seus rostos impassíveis. O líder da equipa, o mesmo homem que Elias derrubara na selva, olhava-o com um ódio profundo. Entregue o manuscrito, Vasco, disse ele, a sua voz fria como gelo. Não podemos permitir que esta informação venha a público. O mundo não está preparado para a verdade. Vasco olhou para o manuscrito, sabendo que ele representava muito mais do que apenas palavras em papel. Era a esperança de um futuro melhor, um futuro onde a verdade não seria reprimida e o poder não estaria concentrado nas mãos de poucos. Não vou entregar, disse Vasco, a sua voz firme, apesar do medo que lhe invadia o peito. Esta informação pertence a todos, e não a uma rede secreta que se esconde nas sombras. O líder da rede sorriu, um sorriso sinistro que não prometia nada de bom. Então, terá de morrer por ela. Os homens da rede avançaram, as suas armas prontas para disparar. Mas, inesperadamente, Elias entrou na câmara, surgindo de uma passagem secreta que Vasco nem sequer suspeitava que existisse. Ele saltou sobre os homens, lutando com uma ferocidade que surpreendeu até os seus inimigos. Enquanto Elias mantinha os homens da rede ocupados, Vasco pegou no manuscrito, sentindo uma energia invadir o seu corpo. Ele percebeu que o manuscrito não era apenas um objeto, mas uma fonte de poder, uma chave para ativar a energia da caverna. Ao erguer o manuscrito, as paredes da caverna começaram a vibrar, as pedras a moverem-se e a transformarem-se, uma força antiga a despertar. A caverna tornou-se um campo de batalha, o poder do manuscrito a confrontar a maldade da rede. Vasco sabia que a batalha estava longe de terminar, mas ele não estava sozinho. Ele tinha a verdade do seu lado, a coragem que a sua avó lhe ensinara, e um aliado improvável que acreditava na sua missão. A aventura, que começara numa noite em Lisboa, estava a atingir o seu clímax, e a sua decisão iria determinar o destino do mundo. A caverna transformará-se num turbilhão de energia, as paredes pulsando com uma luz intensa, os símbolos nas pedras vibrando como correntes elétricas. O manuscrito nas mãos de Vasco irradiava uma aura poderosa, como se a própria história do mundo estivesse a ser desvendada. A batalha entre Vasco e Elias contra os homens da rede era agora mais do que um simples confronto físico. Era uma luta entre a luz e a escuridão, entre a verdade e a mentira. Elias, com a sua agilidade e destreza, lutava como um leão, a sua faca a desviar balas e a desarmar os inimigos. Mas os homens da rede eram muitos, e as suas armas, implacáveis. Vasco sabia que tinha de agir rapidamente, que tinha de utilizar o poder do manuscrito para acabar com aquilo. Concentrando-se na energia que fluía através do manuscrito, Vasco começou a recitar as palavras que lhe tinham sido reveladas, palavras antigas e poderosas que ressoavam na caverna. À medida que as palavras saíam dos seus lábios, a energia da caverna aumentava, as paredes começavam a tremer e o ar a vibrar. Os homens da rede recuaram, atordoados pela força que emanava de Vasco. O líder da equipa gritou ordens, mas já era demasiado tarde. A energia da caverna, guiada pelo manuscrito, estava a sobrecarregar os seus sentidos. De repente, uma luz intensa envolveu os homens da rede, e eles começaram a desintegrar-se, transformando-se em pó. A energia do manuscrito tinha purificado a caverna, eliminando a presença da maldade. O silêncio voltou a reinar na caverna, apenas quebrado pela respiração ofegante de Vasco e Elias. Vasco olhou para Elias, um sorriso de alívio nos seus lábios. Acabou, disse Vasco, a sua voz tremendo. Nós vencemos. Elias assentiu, a sua expressão carregada de respeito. Mas a batalha foi apenas o começo. O poder do manuscrito é uma grande responsabilidade. Deve ser usado com sabedoria. Vasco sabia que Elias tinha razão. A verdade que tinham descoberto era poderosa, mas também perigosa.
Tinha de ser protegida e divulgada de forma responsável, para que pudesse beneficiar a humanidade, e não ser usada para oprimir. Elias conduziu Vasco para fora da caverna, de volta para a luz do sol. A ilha parecia diferente, como se a sua aura de mistério tivesse desaparecido. Vasco olhou para o manuscrito nas suas mãos, a verdade agora ao seu alcance. A sua jornada não tinha terminado, mas tinha chegado a um ponto de viragem. Os dois caminharam de volta para a praia, onde o barco ainda esperava por eles. Eles sabiam que a viagem de regresso seria longa, mas agora tinham a esperança no coração, a certeza de que o mundo podia mudar, e a promessa de um futuro mais justo. Enquanto o barco se afastava da ilha, Vasco olhou para trás, o seu olhar fixo nas rochas imponentes que guardavam o segredo. Ele sabia que a aventura tinha mudado a sua vida para sempre, e que agora ele era o guardião de uma verdade que poderia transformar o mundo. A perseguição tinha terminado, mas a sua jornada como protetor do manuscrito tinha acabado de começar. O futuro, embora incerto, brilhava com a luz da esperança. Esta foi a Teia da Rede, apenas uma das muitas narrativas originais guardadas no baú no fim dos maiores dos labirintos. Para continuar explorando este universo de mistérios e aventuras, siga-nos nas plataformas de streaming. Sua jornada sonora está apenas começando.